Bem-vindos a uma aventura musical e cultural. Há um diálogo entre os talentos e as artes cultivadas em dois pontos do planeta muito distantes entre si. Um deles na América do Sul. Outro no coração da Europa. Um deles entre as estreitas ruas da comunidade de Heliópolis, em São Paulo, onde vivem cerca de 125 mil pessoas. Nas vielas e becos, onde o transporte público não entra, não há museus, nem cinemas, nem teatros, nem parques. Com renda média familiar em torno dos R$ 480, pouco menos de $150 por mês, a educação é um dos grandes problemas dessa comunidade. Eu conheço a região, fui criada ali, minha vida toda. Então eu vi muitas pessoas, crianças, né, que se perderam no meio do caminho. O outro polo dessa história é a Suíça, o país ao norte dos Alpes, onde 8.400.000 habitantes usufruem do terceiro índice de desenvolvimento humano do planeta, com renda per capita anual superior a $75 mil, ou cerca de R$21 mil mensais. Este é o berço de alguns dos maiores pensadores e artistas da história do Ocidente, como o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o dramaturgo Friedrich Dürrenmatt, o pintor e designer Max Bill, o arquiteto Le Corbusier, o pintor Paul Klee, o oboísta Heinz Holliger, ou os maestros Ernest Ansermet, Matthias Bamer e Charles Dutoit. E o que pode acontecer quando dois projetos vindos, um da periferia paulistana, outro da nata da Europa, se encontram? É isso que vamos descobrir agora na viagem que faremos. De Heliópolis a Xi'an. O encontro suíço-brasileiro brota de uma parceria. De um lado, o projeto de inclusão musical do Instituto Baccarelli, associação civil que oferece formação social e artística de excelência para crianças e jovens de Heliópolis em situação de vulnerabilidade social. Um trabalho reconhecido por seus frutos. Talvez poucas universidades no Brasil tenham um time de professores do mesmo nível que nós temos aqui numa ONG dentro da comunidade de Heliópolis. Então, à medida que os alunos têm mais facilidade, se esforçam mais, a gente vai rapidamente alçando eles para o próximo nível e estamos sempre de olho. Aparecer uma criança que realmente está se destacando por algum motivo, ela já sai de uma turma coletiva, já passa para uma aula individual, já começa a tocar nas orquestras. Então, hoje, dentro do Instituto, nós temos mais de 20 turmas de musicalização, que são essas crianças de 4 a 6 anos. Nós temos 16 coros infantis e temos 5 orquestras sinfônicas. É esse trabalho com jovens e sua qualidade que atrai, no segundo semestre de 2016, a atenção da campanha de comunicação Suiçando, um projeto do Departamento Federal Suíço de Assuntos Estrangeiros e da Embaixada no Brasil. Porque tem um clichê da Suíça, né? O clichê da Suíça, que é o chocolate, o queijo, o canivete suíço, que existe, claro, são produtos que a gente é muito orgulhoso disso, mas tem muito mais do que isso. Não é só inverno, não é só montanhas, na verdade, no verão, a Suíça inteira é cheia de música, de festivais, a gente curte mesmo a cidade, tem muita tecnologia, invenção, criatividade, design, arte, tudo isso, e Suíça não faz isso. E nós vamos levar, então, o pessoal aí do Instituto Baccarelli para viajar para a Suíça. E a oportunidade de reunir o projeto em Heliópolis com a arte da Suíça chega com a vinda de um jovem músico. Bastian Baker,
cantor e compositor de 25 anos de idade chega ao Brasil. Na bagagem, o sucesso iniciado com a balada Luck, de 2011, os aplausos no Festival de Jazz de Montreux, os prêmios do Swiss Music Awards e do Prix Wallo, e a proposta de se apresentar e gravar cenas do seu novo videoclipe aqui em São Paulo. E mais, vai convidá-los para fazer a mesma coisa na Suíça, tocarem ao vivo juntos e terminarem de gravar o vídeo por lá. Esses meninos vão ter oportunidade de sair através dessa parceria com a Suíça para conhecer a Suíça, se apresentar num festival em Liechtenstein e os meninos vão comer chocolate suíço lá na Suíça. Mas como escolher 3 entre tantos talentos? A decisão é indicar músicos da Orquestra Juvenil que estudem desde criança no Instituto e que morem na comunidade. Um violino, uma viola, um violoncelo. Vamos conhecer esse trio? Quando eu fui ficando mais velha e fui vendo que era a música que eu queria para minha vida e que era isso que eu queria fazer, eu vi que o Baccarelli é muito além de você só ir lá e ter aula. Eles transformam as pessoas em alguém melhor e eu acho que além de eu tocar violino e o Baccarelli ter ajudado 100% nisso, o amor que eu vejo que os professores e a instituição em si têm pelos seus alunos fez com que eu quisesse 1000 vezes mais tocar violino e continuar nessa carreira. Nada é fácil, tudo tem o seu sacrifício. Tem vezes que ela fala assim, mãe, tô cansada, mas é assim, a vida é assim, aproveita. A violinista Beatriz Rodrigues de Oliveira, a Bia, tem 18 anos. Nasceu e cresceu em Heliópolis, nesta casa. O pai, Humberto, é analista de cobranças. A mãe, Eliane, trabalha no Hospital da Moca e conta que, além de ter encontrado uma carreira, sua filha mais velha abriu caminho para a menor. Ela sabe que no começo não foi fácil, foi difícil. E a Bia incentivou a irmã, mostrar o caminho do que é a música. E a irmã dela, as duas é parceira. Sai de manhãzinha cedinho, 6 horas da manhã, 6h20, vai pro Baccarelli. A Bia fala que a Isabela é a companheira dela, do Baccarelli. Isso é bom. Para nós é um imenso prazer, né, ter a Bia participando desse projeto, né? O Baccarelli faz parte das nossas vidas, quer dizer, não tem, acho que, um dia na semana que a gente não fale a palavra Baccarelli aqui dentro de casa, porque diariamente ela tem ido ao Baccarelli, vai ao Baccarelli e os concertos que ela participa. Então, enfim, Baccarelli faz parte das nossas vidas aqui há muitos anos. Às vezes meus amigos assim que não têm contato com a música, que não tem às vezes preocupação assim com o futuro, com o que quer estudar, com o que tá pensando no dia de amanhã. E eles falam assim, pô, vamos amanhã jogar futebol, vamos amanhã ir no shopping, vamos amanhã sair, vamos viajar. E eu, não posso, tenho ensaio, tenho aula, tenho que estudar. A maioria nenhum entende, porque é muito difícil assim para eles, até no Brasil mesmo, em Heliópolis assim, conviver com pessoas que estudam música clássica ou que tipo, pô, não vou fazer isso para seguir isso, é muito difícil. Ainda mais na nossa idade, assim, encarar como uma profissão, encarar como um objetivo. O violoncelista Juan Roger Soares Rodrigues, de 17 anos, fala com conhecimento de causa. Juan, que entrou no Baccarelli aos 7, teve realmente de fazer uma escolha de vida, porque além do talento musical, desde cedo mostrou muita habilidade em outro tipo de arte, na qual também é craque. Queria mandar um beijo aí pra minha mãe, pra minha irmã, pra todo mundo que confiou em mim. E é nóis. Essa coisa do violoncelo, ele traz pra quadra, porque ele é talentoso, ele faz com muita habilidade, joga um futebol, ele é muito urbano, é um garoto muito bacana. Se ele nunca ouvi tocando violoncelo, mas se ele fizer lá como ele faz na quadra, temos um excelente músico, viu? Porque ele falava que ia ser jogador, né? Então, desde pequeno, assim, eu procurava pôr ele assim, eu ia pôr ele na escolinha de futebol, né? Foi quando surgiu o Baccarelli. E aí ele foi, então ele gostava das duas coisas, música e futebol. Aí ele ficou, aí acabou
saíram do futebol mesmo. Aí teve que sair, mas assim, de vez em quando o treinador ainda chama ele, assim, quando surge assim, quando ele tem alguma folga, né, no Baccarelli, ele ainda vai jogar ainda, né? Tudo que eu sou é graças ao Instituto, porque eu passei a minha vida inteira aqui. Eu tenho 20 anos, eu tô aqui no Instituto há 11, é mais da metade da minha vida. Né? Então ele teve um papel muito importante na minha personalidade, no meu desenvolvimento como pessoa, realmente. Um desenvolvimento com muita disciplina. Todo dia, a violista Mariana Soares Freires sai de casa com seu instrumento rumo à Universidade de São Paulo, onde cursa bacharelado em viola, ou ao Instituto Baccarelli, onde é monitora do naipe de violas das orquestras infantil e infanto-juvenil. Além de tocar em apresentações, ensaios e aulas que frequenta desde criança. Como essa, com o professor e violista Pedro Visocas. A Mariana é uma aluna excelente, essa é a verdade. Ela vem sempre para as aulas, ela procura saber, ela estuda. E ela, de certa maneira, é muito pragmática. Assim, você fala, Mariana, tem que fazer isso. Ela, tá bom, eu vou fazer. Pá! Passa, ela vem e traz. Quando eu peço um estudo para ela traz, e muitas vezes ela já traz analisado. E outra coisa boa dela é que ela tem um gosto especial por música brasileira. Então isso é também bem legal, porque ela sempre pede para mim, professor, posso tocar música brasileira? Posso fazer repertório de compositores brasileiros? Sempre foi assim, decidida. Quando ela quer uma coisa, é aquela, não tem quem faça ela mudar de ideia. Você fala quando o pau é pedra, é porque é pedra. Isso é verdade. São esses os 3 jovens que irão à Suíça. Sem problema. Ô, tudo bem? Como está? Tudo bem? Para buscá-los e dar início à aventura, Bastian Baker desembarca no Instituto Baccarelli nos primeiros dias de agosto de 2016. Tudo bem? É o momento do primeiro encontro entre os músicos. E quando começa o ensaio, é o momento da emoção dos primeiros acordes juntos. O pianista e maestro Huriado Prá, arranjador das partituras para as cordas, chega para ajudar no ensaio. O trabalho se estende por várias horas. A apresentação ao vivo, no Brasil, está marcada para o dia seguinte, no Bourbon Street Music Club. Na sala de ensaio e nas ruas de Heliópolis, também são captadas as primeiras imagens brasileiras para o videoclipe da canção Planned It All. I love them. From the first second, the elevator door opened and then they were with a smile on their face, and in a second I knew I was playing with them. And now we've just been through the songs, and every time I look at them, there's like a sparkle in their eyes and in my eyes. So it's nice to share that. Acho que com a música a gente acaba se entendendo mesmo sem falar a mesma língua. Nossa, saiu tudo maravilhoso. Parecia que a gente já se conhecia há tempo, já tinha tocado há muito tempo. Foi muito bom, foi muito bom. Antes de ir embora, o cantor suíço é levado a um passeio musical pelas dependências do Instituto Baccarelli. Vozes corais, melodias brasileiras e a tradição musical o esperam e o encantam. E 24 horas depois, no Bourbon Street Music Club, é hora de ensaio.
como diz Ruriado Prá, hora de encarar a real. Na verdade, o ensaio foi nesse palco aqui, começou há 1h30 atrás, né? Esse foi o ensaio real, né? Ontem a gente esteve no Instituto Baccarelli com o Bastian e com as cordas, e foi lá que a gente teve um primeiro contato com relação ao que aconteceria com cordas, eu de piano, ali fazendo meio de campo, e o Bastian de violão. Encontro incrível. Porque, principalmente para as pessoas de Heliópolis, né, eles estão tendo contato com pessoas do mundo, né, eles estão caindo na realidade, digamos assim, né, nua e crua, mas feliz, né. E a gente já gravou ontem no estúdio, foi muito legal, foi uma experiência muito interessante na nossa vida assim, musical, nossa carreira. E aí amanhã a gente vai gravar esse clipe, né, e eu tô aí com uma expectativa meio, não sei como é que vai acontecer, acho que vai ser legal, vai ser bem legal. A gente estudou e passou no outro dia e deu tudo certo. Mas já está lindo, já está lindo. Tá perfeito, tá ali, ó. E chega ao grande momento. Bastian Baker canta ao vivo no palco do Bourbon Street, acompanhado de viola, violino e violoncelo. Mas as aventuras de nossos 3 mosqueteiros musicais com um D'Artagnan suíço não terminaram. No dia seguinte, na Avenida Paulista, a gravação do videoclipe continua no meio da bagunça da maior cidade brasileira. Paulista, cidade de Pacaembu, vamos pro Teatro Municipal. Todo mundo vai aparecer no clipe, né? Vai ter jeito, mas é legal pegar a movimentação da cidade. Apesar da multidão, a gravação segue animada. Um dos mais ativos na equipe é Adrien Genier, do projeto Suissando, que acompanha as gravações, organiza o almoço A gente vai servir arroz, feijão, batata frita e conta qual Suíça ele quer mostrar aos jovens brasileiros. A gente vai fazer concerto lá mesmo. A gente vai fazer concerto na Suíça, visitas, conhecer os lugares mais preferidos do Bastian. E é isso aí. Também intercâmbio não só de cultura, mas também de lugares de vida, que o mundo é muito grande, né? E o contraste é muito grande também. Mas Bastian Baker e os Baccarellis já descobriram um idioma comum, a linguagem da música. Of course, music brings people together. That's the one and only thing to remember. É universal, música. É universal, música, né? Estou falando música. Isso. A conversa musical do novo quarteto de amigos se estende durante as gravações. Imagens foram captadas no Instituto Baccarelli, na Avenida Paulista, no estádio do Pacaembu. É hora de ir buscar outras, do outro lado do mundo. Próxima parada, aeroporto de Zurique. Let's lose faith and keep it all. Guarulhos, Aeroporto Internacional de São Paulo. As famílias de Juan, Bia e Mariana vêm se despedir dos filhos. A Suíça espera seus jovens convidados e eles também mal seguram a mistura de alegria e ansiedade. Eu estou muito feliz, estou muito ansiosa para a viagem e é isso. Tô vendo como é que vai ser. Ainda não caiu a ficha, eu acho que não vou para nenhum lugar. Não sei o que eu estou fazendo aqui, mas acho que só vai cair a ficha a hora que o voo estiver levantando e eu chegar lá. Vai ser muito divertido, muito gratificante para mim. Na fila do check-in, as primeiras emoções inéditas. No avião, antes da decolagem, a última arrumação. E a satisfação de Juan, que depois de negociar pacientemente, conseguiu um lugar adequado para o seu precioso violoncelo. Tá bem aqui, vai chegar tranquilo. 24 horas depois, os 3 estudantes do Instituto Baccarelli estão num trem a caminho de Berna. Chegamos em Zurique, sentido Berna, pegamos o trem aqui e marcava lá já 12h40 que o trem passaria. E aí ele chegou 3 minutos antes e 12h40, pum, saímos, pontualíssimo. Nossa. Primeira classe, né? Primeira classe. E é com precisão suíça que os brasileiros chegam a Berna, a cidade que cumpre a função de capital dos 28 estados, ou cantões, como se diz, que compõem a Confederação Suíça.
É em Berna que se acha a Bundeshaus, a sede do parlamento. Só que na Suíça, o formalismo oficial nunca impede o modo livre e despreocupado de viver, tão evidente nas ruas. No verão, o painel de água da Bundesplatz, a respeitável praça do parlamento, é usado sem cerimônia como parque aquático por crianças e mães. Aliás, a água aqui é um assunto à parte. Berna é conhecida como a cidade das fontes. São mais de 100, 11 delas ornadas com estátuas vivamente coloridas. Uma das mais famosas é esta, a Kindlefresserbrunnen, a fonte do comedor de crianças. Mas é debaixo dessa assustadora imagem que Bia, Juan e Mariana descobrem outra vantagem das fontes bernenses. Aqui é legal, né? Em Berna tem uma fonte que no meio da rua, assim, de água potável que a gente pode tomar. A gente nunca mais vai comprar água. Tá aprovada. Super limpa, olha. Pois é, não só a água de todas as fontes é potável, como o rio Aare, que circunda o centro histórico, é o mais limpo da Europa. No verão, é comum ver moradores nadando, divertindo-se nas margens ou em seus barcos. E 5 antigas e belas pontes em forma de arco unem a cidade antiga à Berna mais moderna. Uma das pontes leva à Rua da Justiça, decorada com dezenas de bandeiras dos cantões suíços e sacadas floridas. Outra marca do centro antigo, além das fontes, são as arcadas, isto é, calçadas comerciais cobertas sob passagens em forma de arcos do século XV, que abrigam antiquários, lojas de grife, galerias e cafés. Berna tem 6 quilômetros de arcadas, o mais extenso calçadão comercial coberto da Europa. Um pouco adiante fica a Zeitglockenturm, a Torre do Relógio. Foi construída em 1405 no mesmo lugar onde ficava a torre de guarda da cidade. Há 600 anos, quando bate as horas, os bonecos mecânicos de seu relógio astronômico entram em movimento e apontam, além da hora, o dia, o mês, as fases da lua e o signo zodiacal onde o sol se encontra. O espetáculo atrai os turistas e os músicos de rua que tocam para eles. Danke vielmals, merci, thank you, gracias, obrigado. É hora de saber que é crime visitar Berna sem conhecer a Münster St. Vincenz, a catedral gótica que é uma das maiores e mais importantes igrejas medievais da Suíça. A construção durou 472 anos, de 1421 a 1893. Na fachada, o famoso alto-relevo do juízo final e das espadas que separam os condenados dos eleitos. Outra atração paradisíaca em Berna são os jardins no Morro do Rosengarten, o jardim das rosas da cidade, lotados no verão. Mas Juan, Bia e Mariana não vão ficar por aqui. Eles partem para uma nova etapa da viagem, desta vez gastronômica. A caminho do Vale de Emmental, região famosa por seus queijos, os 3 instrumentistas aproveitam a viagem para falar de uma de suas grandes preferências musicais, Johann Sebastian Bach. Bom, de falar de Bach, 6 suítes para violoncelo de Bach, que é a peça que todo mundo... É a Bíblia do até violoncelo. Pra gente também. Então, todo mundo conhece 6 suítes de violoncelo de Bach. É obrigatório tocar as partitas de Bach, né? Pra você iniciar tipo, os concertos mais avançados de violino, você precisa começar com o Bach. Clássica também é a paisagem suíça que eles atravessam. O tradicional gado leiteiro faz a sua aparição e logo os 3 jovens brasileiros desembarcam no encantador recanto do mundo, a pequena vila de Affoltern. Aqui, Bia, Juan e Mariana vão literalmente entrar em contato com uma das mais conhecidas criações suíças, a elaboração do queijo Emmental, apreciado em todo o planeta. Na antiga casa onde funciona um centro de preservação dessa tradição gastronômica artesanal, os visitantes são convidados a fazer os seus próprios queijos por uma especialista, Aika Aebe. I show you later. Here? Yeah, you have to work, huh? Not only looking, working. Trabalhar. Para quem precisa tanger com delicadeza as cordas de um instrumento, a manipulação dos ingredientes do queijo é novidade. Mas Bia, Juan e Mariana põem mãos à obra. Vai nascer as mangas, hein?
Obrigado. Tá muito pesado? Oh. É pesado. O processo todo dura cerca de 3 horas e Gregor, o queijeiro, ajuda os novatos brasileiros enquanto Aika conta o segredo do inconfundível sabor do laticínio. And the milk, of course, is used for making this special cheese that's named Alpine cheese. This cheese, of course, has a typical taste because the cows are not just eating grass, they eat a lot of herbs. The feeding of the cows is very important. Because we use natural milk, the milk is not pasteurized. Thank you very much. Because I will lose if I don't make this. Por fim, o queijo vai ao fogo num caldeirão de cobre, de onde é depois retirado. O excesso de água escorre e o produto é posto em formas, onde descansa até ficar pronto para o consumo. Agora, os 3 alunos do Instituto Baccarelli podem realmente dizer que conhecem o sabor da cultura suíça. Passaram pouco mais de 24 horas desde que Bia, Juan e Mariana pisaram em terras suíças. Mas o choque cultural que Adrien Genier tinha previsto já aconteceu. Bom, nossa, tá sendo fantástico esse 24 horas completando aqui que nós chegamos na Suíça. Principalmente para mim tá sendo um choque de realidade, né? Ver todo mundo muito certo, não ver lixo no chão, não ver trânsito, metrô, trem, se tá marcada a hora, vai sair na hora. Aqui eles são muito organizados, o que acho que o que falta na gente no caso, né? Deveriam ser mais organizados. E como eles cuidam muito bem do espaço deles, eles realmente se apropriaram, eles fazem parte daqui, eles tomam conta da sua cidade. Isso eu acho muito legal. Eu acho que eles cuidam tanto porque eles amam estar aqui e eles preservam isso. E eu acho que a gente poderia tomar para si. Acho que essa é a maior virtude do povo aqui da Suíça, que eles cuidam, preservam, eles amam o lugar que estão. É hora, porém, de voltar para Berna e para outra experiência. Uma noite de verão na Suíça. Os jovens músicos se sentem em casa. Os artistas estão por toda parte mostrando seu som, se apresentando. O público lota as ruas. Um colega de Juan toca seu violoncelo. Os estilos vão do rock à música clássica. Em cerca de 20 pequenos palcos espalhados na Cidade Velha, o Festival de Verão de Berna anima as noites todo o mês de agosto. E não é que a Mariana até encontra o veículo dos seus sonhos? É minha, eu estacionei aqui há umas horas. Não distante do centro de Berna, um edifício de curvas elegantes, projetado pelo italiano Renzo Piano, grife da arquitetura moderna, abriga cerca de 4.000 peças de um dos mais importantes artistas da primeira metade do século XX, o pintor, poeta e músico suíço Paul Klee. Influenciado pelo cubismo, o expressionismo e o surrealismo, Klee se notabilizou por seu domínio da cor, tema de muitos de seus escritos e foco de boa parte de seu fazer artístico. This is called Park Bailu, and it's one of the very late paintings when Klee worked with, let's say, these black elements. So it's a kind of simplification that he came to in the last years of his work, having elements that are let's say like signs, it's like a symbol, and integrating them in a pictorial world. E universal foi a visão de Paul Klee. Criou cerca de 9.000 obras de arte, estudou as filosofias orientais, discutiu design, técnicas, escolas e com seus amigos, o pintor russo Vassily Kandinsky e o arquiteto alemão Mies van der Rohe, foi professor por 10 anos na célebre Escola de Arte e Arquitetura Bauhaus, perseguida e fechada pelos nazistas. This is also an importance to see that artists like Klee were not isolated with their art. They were into a setting of a very new kind of development where all came together.
let's say, art and handcraft and technique. And this was a very, let's say, special constellation. Especial também é a próxima etapa da viagem dos jovens brasileiros, a antiga cidade de Thun, na região de Interlaken. O panorama é dominado pelo imponente castelo da cidade. The Castle of Thun has been built in 1190 by Duke Berthold of Zähringen. He won the battle against the barons of Thun in the Battle of Grindelwald, came then to Thun, and he built the first castle. Passeando pela cidade e às margens do grande lago formado pelo rio Are, Bia, Juan e Mariana descobrem que os verões de Thun não só atraem muitos turistas, como foram frequentados por um músico ilustre. In the 19th century, a lot of composers, writers and painters came into this area because of the beauty of the scenery here. One of them was Mr. Brahms. Mr. Brahms lived here in Thun for 3 summers in a house which doesn't exist anymore in Thun. But he usually was composing in his house, and when he was finished, he strolled along the way into the city. He went into a beer garden, he drank his beer, and then he went back to his house. Also, Mr. Brahms wrote a sonata of Thun, which I cannot sing, unfortunately. E Thun realmente mereceu a música de Brahms. No século XIX, outro castelo foi erguido aqui, o de Schadau, no centro de um belo parque. No parque, aliás, uma pintura da cidade de 38 metros de comprimento e 7,5 de altura, obra do pintor Markham Voscher, mostra como eram as coisas por lá em 1810. É no parque, por sinal, que um encontro feliz aguarda os 3 brasileiros. Eles revêem uma amiga de muitos anos do Instituto Baccarelli, a trombonista Aline Alcântara, que veio fazer mestrado na Suíça, acabou casando e mora lá há 5 anos. Foi uma sorte muito grande para mim, o Baca. E foi, nossa, uma experiência muito boa, porque eu não tinha experiência assim muito de orquestra. E foi com o Tibiriçá. Eita! Nossa, foi trombone aí, né? Que é bem exposto. É. E ele foi bem exigente comigo no começo, mas foi muito bom. Porque agora, assim, eu vejo que fez um bem pra mim, né? Na época eu não entendia, porque eu acho que ele era bem rigoroso. Mas hoje em dia eu entendo, porque agora assim eu não fico tão nervosa que nem eu ficava no começo. Isso chama amadurecer, né? Tudo amadurece. Você tocou naquele do final do ano? Eu chorei naquele. Não, mas demais. Eu toquei assim e chorava, eu chorava. Quem disse? Eu só fiz cara de quem tava tocando. A conversa é entusiástica. O exemplo de Aline anima os mais jovens, que mal chegaram e já sonham em vir estudar na Europa. Você vai pra fora, estuda. Qualquer conservatório assim, europeu, acho que é uma boa. Aqui em Genebra tem um que é legal, né? Genebra é legal, sei lá. Qualquer conservatório, assim, tem um nome, tem um professor legal. Seria uma boa. Aí vai, estuda fora, volta pro Brasil. Não é? Essa foi a sua. Eu não pretendo nem voltar pro Brasil. Você não pretende voltar? Nem da Suíça agora. Você quer ficar? Não, brincadeira, mas claro, eu pelo menos tenho um sonho de estudar fora, assim. E pra mim é um sonho, assim, uma meta estudar fora. Eu acho que todo músico, instrumento clássico, né? Tem esse pensamento.
A trajetória de Aline Alcântara mostra o que o Instituto Baccarelli pode fazer por um jovem. Ela, que veio para cá literalmente com a cara e a coragem, conta que os primeiros tempos na Suíça não foram fáceis, mas o nível de exigência a que ela já estava acostumada fez toda a diferença. Eu sempre lembro do Instituto, porque foi lá que eu aprendi a ter essa coisa de competitividade, de estar sempre pronta para as provas, né? É um lugar que te instrui a se preparar e a estar cada vez melhor, a não estacionar. E isso foi essencial, assim, para essas audições que eu faço aqui fora, porque é muito competitivo, é um nível muito alto e muito acirrado. E é isso, assim, e o Baccarelli já, né, desde pequenininho incentiva, né, para ir passando para os outros grupos, para ir melhorando o nível. Então, assim, realmente é uma coisa que eu senti muito aqui fora e não foi nenhuma novidade para mim. Depois de uma longa conversa, os amigos se despedem e a viagem prossegue, desta vez para as montanhas. Uma longa subida por trem de cremalheira leva ao Pico da Donzela, o Jungfraujoch, e a estação ferroviária mais alta da Europa, na cota dos 3.454 metros. Na íngreme estrada de ferro, um túnel de 7 quilômetros e 2 paradas com vistas espetaculares. São as estações Sphinx e Plateau. Na chegada, as maravilhas dos Alpes suíços tiram o fôlego. Now, at the time around 1880 to 1920, there were so many techniques founded. With industrialization, so many funny ideas, maybe pioneering ideas, could be realized because they had the technique. So in our case with Jungfrau Railway, we needed electricity. We could not come up from the 2,000 meters by steam because the founder wanted to cross 2 mountains in a tunnel. It was not possible to do a railway outside because of the rocky formation. So he said, let's do it inside. We can do tunnels. And they realized those crazy ideas because they had, that was just a pioneering esprit, a spirit around. So that's the way it happens that we came up here. E no alto do Pico da Donzela, as maravilhas dos Alpes suíços tiram o fôlego dos 3 jovens brasileiros. Não é engraçado que pra lá, aquelas últimas montanhas é a Alemanha, aí do outro lado é a França e do outro lado é a Itália. Então, tipo, estamos no topo da Europa mesmo. Fantástico, fantástico. Animal. A gente parou em 2 estações, tem várias janelas, assim, que é dentro da montanha, que é incrível, que é muito legal. E a gente sofreu um pouco com o frio e com a variação de altitude, mas vale a pena. Mas cada metro que o trem ia subindo era uma paisagem incrível, nossa, fantástico, né? Parecia aquelas paisagens de calendário, assim, que você via as vaquinhas, nossa, animal, demais. Parece de mentirinha, parece uma pintura, é verdade. Mas quem tem entre 17 e 20 anos de idade não quer só contemplar paisagens. Bia, Juan e Mariana descobrem uma vertiginosa tirolesa e se jogam sem hesitar. Sem palavras, nossa! Tô sem fôlego até agora, demais. Muito emocionante, muito legal. Foi uma das melhores experiências da viagem até agora. Mas é hora de descer das alturas. O violino, a viola e o violoncelo têm um encontro marcado com Bastian Baker.
o compromisso que vai levá-los até a fronteira da Suíça com a Áustria. Uma apresentação ao vivo no Principado de Liechtenstein. Vaduz é a capital dessa minúscula nação independente de apenas 160 km², menos da metade da nossa Ilhabela, com somente 34 mil moradores. A prosperidade, porém, é evidente, como contam alguns dos poucos brasileiros que vivem por lá. O salário mínimo aqui até então, que eu saiba, é 3.500 para quem trabalha um dia inteiro que não tem uma formação. Se você é um médico, você vem aqui acima de 6 mil, 10 mil, 6 mil é pouco. Mas é uma qualidade de vida que eu nunca imaginei. É absurda a qualidade de vida que se tem aqui. Você trabalhando, você consegue pagar toda a tua despesa, aluguel, carro, gasolina, imposto, tudo que for dentro daquele mês, tu paga e consegue fazer sobrar alguma coisa para você vir para uma festa, para você comprar uma roupa. Para viajar para o Brasil. Para viajar para o Brasil, E o bom humor desses brasileiros é perfeito para esse dia em Liechtenstein. Hoje 15 de agosto é a festa do rei, é o Dia Nacional de Liechtenstein. Então essa festa é toda promovida pelo rei, daí é toda patrocinada pelo rei e a família dele. No meio da festa, Bia, Juan e Mariana passeiam pelo animado centro de Vaduz e se deparam com uma dama sul-americana, a Senhora de Ruende, do artista colombiano Fernando Botero. Mas a maior atração dessas comemorações é mesmo o show de Bastian Baker, que já está ensaiando para a apresentação da noite. É para lá que vão os 3 brasileiros. Eles primeiro afinam os instrumentos. E logo se juntam ao ensaio. Hora do grande show. Uma multidão aplaude o ídolo suíço. Beatriz, Marina e João! Come on, give it up, give it up! We planned it all, build unbreakable walls, but then I ruined it on my own. You took the fall, we had it all, let me wounded all alone. No fim, os aplausos do público e o entusiasmo do trio brasileiro. Let's lose faith and keep it all. Muito obrigado! Mas a viagem não terminou. A gravação do videoclipe ainda prevê locações na terra natal de Bastian Baker, a região do Lago Le Mans, onde ficam Lausanne, Montreux e o castelo de Chillon. E é para lá que vamos agora. Começamos por Lausanne, cidade de muitas ladeiras, erguida nas encostas de montanhas que descem até o lago. A catedral eleva-se sobre o centro e seus telhados medievais, entre pequenas ruelas. Mas a cidade antiga convive bem com a arte contemporânea. É o que se encontra neste casarão do século XVIII, sede do Musée d'Élysée para a fotografia, e de um imenso acervo, com fotos preciosas assinadas por nomes como Man Ray e Charles Chaplin. Quem detalha é uma de suas diretoras, Tatiana Frank. Who is one of the leading photography museums in Europe and one of the oldest. It has been created in 1985 by Charles-Henri Fabreau, and it hosts a very important collection of nearly 1 million objects, 200,000 photographs, 800,000 negatives, photo album, contact sheets, from the beginning of the history of photography in the 1840s until very contemporary photography. And the mission of the Musée de l'Élysée is really to present the diversity of photography. Bem perto dali, no Quai d'Ossy, na beira do lago, fica o Parque do Museu Olímpico, pois Lausanne, desde 1914, é sede do Comitê Olímpico Internacional.
O esporte é celebrado num jardim de esculturas, com estátuas como essa, L'élan, de Nag Arnaud. Mas toda a margem do Lago Léman é repleta de atrações. De Lausanne, passando por VVI, chega-se a uma das mecas musicais do mundo, a cidade que deu seu nome ao célebre Montreux Jazz Festival. Ao longo da Riviera, elegantes hotéis testemunham o turismo sofisticado de Montreux. Os prédios históricos são tão preservados que a reforma interna do Grand Hotel Suisse Majestic, por exemplo, levou anos para ser aprovada, como recorda, em bom português, o gerente Martin Bergzeli. A gente demorou mais ou menos uns 6 anos só para ter a aprovação das reformas, porque é um monumento histórico, o hotel considerado. Então eles são muito estritos para guardar sempre a homogeneidade do hotel, a imagem do hotel também. Então a gente conseguiu ter o permisso e fez todas as reformas como o hotel estão vendo agora, com 155 quartos agora também. E numa cidade que cuida tanto da memória, o memorial dedicado a Freddie Mercury, o famoso vocalista da banda Queen, é um lembrete de quanto o músico gostava de Montreux, onde passou longas temporadas. E é aos pés da estátua de Fred que Bia, Juan, Mariana e Bastian Baker gravam cenas que serão usadas no clipe. As últimas gravações serão feitas aos pés do castelo de Chillon, erguido há mais de 1000 anos numa ilha rochosa perto da costa. Os jovens brasileiros vêm conhecer as muralhas e torres que serviram de prisão a François Bonnivard, um patriota suíço do século XVI, cuja história é recordada pela diretora do castelo, Marta dos Santos. E muitos artistas, pintores, escritores vieram aqui e inspiraram-se. Lord Byron veio aqui em 1816 e a história de um prisioneiro que esteve aqui até 1536 inspirou e ele escreveu O Prisioneiro de Chillon, que foi um enorme sucesso literário. Outros artistas vieram também, graças a Byron, visitar o castelo, pintaram, escreveram sobre ele e fizeram do castelo uma icona da Suíça, extremamente conhecido hoje, é um dos mais visitados, está extremamente bem preservado e como está num sítio tão lindo e bonito e fez que hoje é um dos sítios também, não só cultural, mas também extremamente turístico da Suíça. Aos pés das muralhas de Chillon, finalmente, Bia, Juan e Mariana gravam as últimas cenas do videoclipe com Bastian Baker. A aventura na Suíça terminou. A aventura na Suíça terminou. Bia, Juan e Mariana estão de volta ao Brasil e a rotina de aulas, ensaios, concertos. É hora de fazer as contas, de perguntar o que resultou dessa viagem, desse encontro entre duas realidades. Para Bastian Baker e o público do mundo, um videoclipe onde dançam as imagens de Heliópolis, de Chillon, da Avenida Paulista, de Montreux. Para Juan, para Mariana e para Bia, em primeiro lugar, a lembrança do exemplo de Aline Alcântara. Eu vim com dinheiro para um primeiro ano. E aí eu falei, o segundo ano, eu espero que eu encontre algum trabalho lá. E vim assim, gente, na fé e na coragem mesmo. E em segundo lugar, uma imensa vontade de crescer dentro da música e como seres humanos, para abrir as asas sobre o mundo. Aliás, Bia e Mariana já começaram a estudar alemão. A gente voltou muito empolgada com o lugar em si, com as pessoas, e ela me chamou e aí agora a gente está fazendo. E está sendo bem difícil, porque é muito difícil a pronúncia, mas a gente está indo. Para pais e parentes como seu José, pai da Mariana, ou Sandra, tia da Beatriz, a viagem à Suíça descortinou o horizonte de uma carreira internacional para seus filhos. Então essa foi uma primeira viagem dela, eu espero que seja a primeira de muitas, que ela merece. E eu fiquei muito feliz, né? Espero que ela continue assim e lute por um objetivo melhor. Eu tenho muito orgulho da Beatriz. Nem sempre é fácil, a carga é grande, a responsabilidade é grande. E assim, eu acho importante que ela sabe onde ela vai chegar hoje. É uma idade que é um pouco difícil algumas coisas, mas ela está bem encaminhada. Ela tem uma visão maior, não é aquele mundo, sabe, pequenininho, é um mundo maior.
de aprender línguas, de estar buscando coisas, faculdade de música. Então, assim, realmente é um orgulho muito grande ver que começou ali e agora está indo. E para a equipe do Instituto Baccarelli, uma prova de que o caminho escolhido, a inclusão social por meio da música, pode sim dar muitos frutos. Uma das principais lições que a gente tenta passar para os alunos da gente aqui no Instituto Baccarelli é o quê? É que quando você dá o melhor de si, quando você se esforça, você consegue progredir, você consegue alcançar os seus objetivos. O maestro Isaac Karabichevski, regente de carreira internacional, que há 6 anos dirige a Orquestra Sinfônica Heliópolis, o mais alto patamar de atividade do Instituto Baccarelli, vê uma conexão entre o trabalho de desenvolvimento social e a própria noção de harmonia musical. Nós temos 5 orquestras hoje, digamos que o ápice delas seja a orquestra que faz concertos regularmente na Sala São Paulo. Mas abaixo delas existem mais 4. Que começam com as pequenas formas sinfônicas, pequenas músicas populares em linguagem harmônica. Lá dentro do instituto onde eles passam de manhã à noite, eles são obrigados a conviver e a respeitar o outro. Eu acho que esse respeito mútuo é que gera um sentido de responsabilidade social, de inclusão social. Fazer com que os jovens toquem orquestra é um fenômeno de inclusão, porque os obriga inconscientemente a um respeito coletivo. Não pode mesmo haver nota dissonante, porque o padrão de qualidade que os jovens músicos de Heliópolis têm de alcançar é nada menos que o da maestria. Eu trabalhei 8 anos em Viena, com a Tom Kistler, e muitas vezes o ambiente de ensaio em Viena não era tão, digamos, espectral como é aqui no Brasil, aqui em Heliópolis. Porque, de repente, eu via um músico conversando com outro, aqui isso é impossível. Há um ambiente realmente espectral. Eles se concentram naquilo que eles estão fazendo. Porque a minha atitude com eles é a mesma que com qualquer outra grande orquestra. E o mesmo grau de exigência. Por que exigência? Porque eu sei que eles podem alcançá-la. É necessário que vocês assistam a orquestra tocando na Sala São Paulo. Vocês vão ter a ideia de que não é um conjunto brasileiro e não é um conjunto de jovens brasileiros. Mais ainda, eu diria, não é um conjunto de quase crianças brasileiras. É um conjunto superior, graças ao trabalho desenvolvido em Heliópolis. É esse trabalho que torna o Instituto Baccarelli tão respeitado internacionalmente quanto dentro de uma comunidade como a de Heliópolis, com os problemas que possa ter. Ninguém mexe com o Instituto Baccarelli. Todos intuem e sabem conscientemente que o Instituto representa a oportunidade que aquelas crianças têm de se desenvolverem.
E ninguém mexe com isso. Todos respeitam. Eu fico impressionado. E é por isso que, na visão do maestro Karabichevsky, essa obra deveria se multiplicar por todo o país. O talento, o jovem talento brasileiro, não é como o petróleo. O talento jovem brasileiro está na superfície. Basta ir a qualquer comunidade, por perto, e você vai descobrir 10 talentos, 15 talentos. Basta que se lhes ofereça um programa que tenha início, meio e fim. Você consegue chegar a não só fazer orquestras, mas fazer seres humanos melhores, né? E estaremos trabalhando por um Brasil melhor. Esse Brasil melhor é o Brasil dos sonhos de todas as Bias, todos os Juans, todas as Marianas de nossa terra, que estudam, trabalham, insistem a cada dia, ao nosso lado ou lá na Suíça, na esperança de compor, nota a nota, outro amanhã. We